Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Rabal e você está na Escola de Mineradores. Hoje na Escola de Mineradores nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, tá? Me mandaram um vídeo da Tanzânia, na África, sobre dois mineradores comuns que ficaram milionários. Eles acharam duas pedras de tanzanita, material bastante nobre. E o questionamento foi justamente esse. No Brasil existe tanzanita, certo? É um minério que, em particular, eu não tenho muito conhecimento sobre ele e o pouco que eu pesquisei não achei aqui no Brasil, né? Se vocês souberem, por favor, deixem aí no comentário aí se tem no Brasil tanzanita. Bom, mas isso daí gerou algumas situações nesses questionários, né, falando sobre dois mineradores simples, pessoas humildes, como muitos e muitos garimpeiros brasileiros, que encontram uma fortuna e tem situações diferentes, tem maneiras diferentes. Na Tanzânia, o governo comprou essas duas pedras desses mineradores e eles ficaram milionários. O que teria acontecido aqui no Brasil? Vamos estar conversando sobre isso, certo? Desde já, eu, João Rabal, eu te peço, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, cara. Não vai te custar nada, vai me dar uma força tremenda. Deixe lá o seu like se você gostar sobre os temas. Vê os meus outros vídeos. Eu tenho mais de 80 vídeos no canal, certo? E compartilhe os nossos vídeos. Você vai aprender muita coisa nesse canal, beleza? Galera, vamos ao vídeo. Bom, cara, algumas situações a gente vai conversar hoje, certo? Uma das primeiras é se tivesse ocorrido aqui no Brasil, como se aqui no Brasil não ocorresse, né? O cara tá andando por aí, topa com uma pedra e essa pedra vale milhões. Como que aconteceria? O que aconteceria aqui no Brasil? Bom, na Tanzânia, dois garimpeiros localizaram lá duas pedras de tanzanita, coisa mais linda, maravilhosa, ficaram milionários, o próprio governo comprou, foi uma coisa de doido. E se fosse no Brasil? Se você encontrasse duas pedras que valessem milhões, você como garimpeiro, aqui no Brasil, o que ocorreria? O que você acha que ocorreria? A primeira situação, o governo ia tomar essas pedras dos caras, certo? Dos garimpeiros. Olha lá, dependendo do local e dependendo da situação, se não tomasse uma coça ainda da polícia, né? Não estou brincando não, a gente sabe de situações aí que no meio do mato aí a polícia entra, desce a borracha mesmo e toma o material, esse material some, nunca ninguém mais vê esse material, certo? A gente sabe disso, tá? Não é um, nem dois, nem três casos, não estou falando que isso daí é geral não, tem muito policial honesto, firme, que combate esse tipo de corrupção, mas que tem, e todo garimpeiro sabe que tem, certo? Principalmente a galera que às vezes perde minério aí, sabe que não aparece registro às vezes lá na polícia, né? Isso ocorre muito, muito mesmo aqui no Brasil. E muitas vezes o cara toma, os caras batem, os caras são covardes em algumas situações, tá?
Bom, e demais? Ah, só perderia o material se pegasse esse material, né? E a coisa ainda corresse ainda de uma forma legal. Esses dois garimpeiros, se fosse aqui no Brasil, eles responderiam processo por evasão de divisa, crime ambiental, certo? Se por alguma outra razão eles tenham sido pegos anteriormente fazendo a mesma coisa e estejam respondendo o processo, vão ficar em cana. Brasil, Tanzânia na África, país que se tornou independente em 64. A forma que o governo trata os seus cidadãos. Aqui no Brasil, será que ocorre? Será que a gente não tem que reformular essas leis? Se o Brasil é dos brasileiros, por que os brasileiros não podem? Certo? Eu gostaria muito, já que estamos em época de política, né? Que algum político me respondesse isso. Por que no Brasil não pode? Por que o brasileiro não pode ser dono daquilo que é dele? Né? O que é que o brasileiro é dono? Se ele tem um carro, certo? Se ele não pagar IPVA, certo? Ele não pode andar na rua. Se ele não pagar pedágio, ele não pode transitar de um local para outro. Se ele não pagar seguro, ele perde todo o bem dele. O que você é dono? Ah, eu tenho minha casa. Se tu não pagar a tua casa, certo? 4 anos, a prefeitura pode penhorar a tua casa e mandar sua casa em leilão, seu imóvel em leilão. O que você é dono? Você é dono de alguma coisa ou tem a concessão para você morar naquele local e pagar o aluguel para o governo? Pense nisso, certo? No país que se diz uma democracia, será que somos donos de alguma coisa? Certo? O garimpeiro é uma pessoa honesta, um trabalhador, que muitas vezes só tem um minério ali para ele poder extrair. Ele vive como marginal no seu próprio país. E olha que o cara trabalha pra caramba. Ele faz minério, extrai muito minério e no final vive uma vida miserável. Ele faz fortuna para muita gente, certo? Que o minerador brasileiro faz fortuna para muita gente, cara, para muita gente mesmo, certo? Será que não seria a hora do governo brasileiro pensar, falar assim, olha, em vez desse material acabar indo para fora do país, certo? Vamos comprar isso daí dos mineradores, dos garimpeiros, igual a Tanzânia fez, cara. Certo? Legalizar, fazer com que esse dinheiro circule dentro do país. Porque hoje, o cidadão brasileiro, o garimpeiro brasileiro, ele é um ilegal, ele é um contraventor, ele é considerado um bandido. Já escutei isso da boca de políticos. Certo? Já escutei isso da boca de políticos, certo? Esses são vermes da sociedade. Escutei isso, cara, e tem o áudio gravado, certo? Então, meus irmãos, não é a hora. Vamos pressionar. Cara, os caras são eleitos pelos nossos votos. São eleitos para serem representantes do povo brasileiro, ou seja, eles são eleitos. Eu voto num político para que ele me represente, certo? Represente os meus interesses,
Tem algum político nesse país hoje que representa o interesse de algum cidadão brasileiro que votou nele? Só representa interesse de banqueiro, né? Se o banqueiro for brasileiro, a maioria é tudo estrangeiro, certo? Representa os interesses da China, que tem uma bancada que banca político lá em Brasília, no Congresso. Eu nunca vi um chinês vir lá da China e votar aqui num brasileiro para que ele seja representado. Representa os interesses de grandes mineradoras. Lá existem grandes mineradores dentro do Congresso, grandes empresas ali, né, fazendo seus lobbies, os grandes banqueiros ali fazendo seus lobbies, certo? E nós, que colocamos, que elegemos esses nossos representantes, estão nos representando. Todo o poder emana do povo e pelos seus representantes será exercido. Meus representantes estão me representando. Se todo o poder emana do povo, se eles são meus representantes, meus empregados, eu ali, através do voto, dei uma procuração para que ele pudesse me representar, ele não está me representando, certo? Será que eu não tenho poder de cancelar essa representação? Certo? Porque eu, como patrão, sou bandido, sou tratado como bandido, e um ladrão lá no Congresso é tratado como senhor, doutor e tudo mais. Ele está me roubando. Eu sou tratado como bandido por estar trabalhando dentro do Brasil nas coisas que são minhas. E o cara está roubando dinheiro público e ainda assim é tratado como senhor, como doutor. Está na hora da gente pensar. Está na hora da gente pensar muito, muito mesmo. Só existe uma maneira de mudar alguma coisa nesse país, é através do voto. Estamos em épocas de eleição, daqui 2 anos nós vamos estar elegendo governantes. É hora da gente começar a pensar e criar as estratégias de como esses governantes vão ser eleitos daqui 2 anos. Certo? Não é esquecer. Eu tenho visto aqui, estou aqui em Recife, tem candidato aqui que foi condenado por roubo, aí agora está passando para tudo quanto é lado, aí pagando pinga em boteco, certo? E o povo aplaudindo o cara e falando, e vai votar no cara. Nós somos cidadãos brasileiros, certo? Quem nos representa é uma parcela do que nós somos. Se nós não somos honestos, nem mesmo com nós mesmos, não pensamos na sociedade, não pensamos nos nossos filhos, certo? No nosso semelhante, nós merecemos o que temos. Será que merecemos? João Rabal. Estava esquecendo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, meu irmão. Deixe o seu like. Comente o que você está pensando sobre esse assunto. Se possível, compartilhe os nossos vídeos. João Rabal.